Vamos lá. Então, nessa quarta-feira nós estamos indo para a nossa oitava aula, né? Lembrando aí que nós temos um total de 10 aulas dentro dos fundos imobiliários e depois a gente tem aí uma aula para tirar dúvidas sobre as aulas, então aí nós vamos marcar isso depois, que vai ser ao vivo, tá? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre fundo de papel, tá? Fundo de papel que é diferente o tipo de análise para você fazer, como você faz em um fundo de tijolo, tá? Então, por esse motivo, tem aí, eu quero explicar para você um pouquinho como você vai fazer essa análise de fundo de papel. Depois nós vamos falar também sobre fundo de desenvolvimento, tá? E aí nós vamos ter uma interação total de todos os fundos. Então vamos lá. Pontos principais. Reconhecer cada detalhe de um fundo de papel é mais complicado do que fundo de fundos e também que tijolo, tá? Não tem como você ter controle de quem está pagando a conta, por exemplo, né? Esse caso aqui é importante porque quando você vê ali como que um fundo de papel é constituído, você vai ver que não dá para saber qual dinheiro está sendo recebido exatamente naquele mês. Isso é um problema, porque às vezes tem algum ali que pode não estar pagando, pode estar atrasando e você não sabe, tá? Então é mais confiar no fluxo de caixa, assim como o fundo de desenvolvimento. Em fundo de papel você vai precisar confiar muito mais na gestão do que em qualquer outro fundo imobiliário. Então, ligado em tudo, fundo de papel e fundo de desenvolvimento, você tem que confiar quase que 100% na gestão. Se você gosta da gestão, já é meio caminho andado, mais que meio caminho andado nesse tipo de fundo. Tá? Então o que eu quero dizer? Fundo de papel, basicamente, em resumo, ele é um fundo de empréstimo, né? Eles pegam ali R$ 1 milhão, por exemplo, criam um fundo de 1 milhão, pegam esse 1 milhão e emprestam para empresas através de certificados de recebíveis, né? Geralmente certificados de recebíveis na sua maioria, que são CRIs, né? Os CRIs. Isso pode ir para LCI, LCA, renda fixa também, mas geralmente são CRIs. Esses CRIs, tá? Eles são formatos de empréstimos feitos com base em garantias. Então, se você vai comprar um CRI, você vai comprar essa dívida, né? Essa dívida ela está atrelada a algum imóvel ou a alguma garantia, alguma segurança. Você empresta esse dinheiro tendo aquela garantia como segurança do seu dinheiro, né? E a pessoa ela vai te pagando esse CRI, essa dívida, pois que ela quita essa dívida, aquela garantia já sumiu. Se ela não quita aquela dívida, então você toma aquela garantia. Se você, por exemplo, pega um CRI, um certificado de recebível de 1 milhão e como garantia tem um prédio de 5 andares em São Paulo, por exemplo. Se aquela pessoa não paga aquele 1 milhão, você vai tomar aquele prédio de 5 andares, isso vem para o fundo, e aí o fundo vende ou loca, né? Aí depende do que ele quer fazer. Então, em resumo, um CRI, um certificado de recebível, funciona dessa forma. O fundo, ele é uma ponta do investimento, tá? Quem cria esses certificados, quem cria essa dívida, junto com o devedor, a pessoa que está pegando esse dinheiro, é uma securitizadora, ok? Então é uma outra empresa. O fundo empresta dinheiro para a securitizadora, que a securitizadora pega esse dinheiro, cria o CRI e joga o dinheiro para a ponta pagadora paga para a securitizadora e a securitizadora envia para o fundo imobiliário. Então, nós somos apenas a ponta que empresta o dinheiro. Quem faz o CRI em si não é o fundo. Fechou? Então essa parte a gente não precisa se preocupar e por esse motivo que a gente tem que se preocupar e confiar muito mais na gestão. Por quê? Você vai confiar que a gestão comprou um bom CRI, que a segurança está garantida naquele CRI, então por isso que você tem que garantir isso. E o outro ponto muito importante nos fundos de papel é a diversificação, tanto de CRI quanto de indexadores. E nós vamos ver. Eu crio aqui, eu tenho pontos importantes para se analisar em fundos de papel e eles estão por ordem de importância, ok? Concentração, índice, né, que são os indexadores, taxa de aquisição, que é a taxa que você vai receber, VP, que é o valor de patrimônio, né? A emissão, o devedor e o rating, isso por ordem de importância, tá? Então, peguei dois fundos aqui, deixa só eu ver se não vai tapar. Deixa só eu ver aqui, isso, tá certinho. Eu peguei o VRTA e o FEX, tá? FEX C11. Eu vou usar esses dois para mostrar para vocês o que eu faço, como eu faço, né? Se você olhar a concentração, tá aqui. E não existe aqui a gestão. Por quê? Às vezes você não conhece a gestão. Por exemplo, o fator Verita, né? O VRTA11. É de uma gestão até não muito conhecida.
Porém, é um fundo que vai bem, né? A gestão é da Fator. Então, meio que você vai ter que colocar o dedinho na ponta. Quando você vai entrar no rio, na lagoa, você não pula inteiro, né? Se tá frio, você vai, bota um pé, bota o outro, vai entrando, vai acostumando seu corpo. É basicamente esse o formato que você vai investir em fundo de papel, até você conhecer o formato dele trabalhar, a forma dele trabalhar. Um ponto importante é que é muito mais fácil se entender o raciocínio por ser papel, por ser não ser tijolo. Algo importante, tá? Valor patrimonial de fundo imobiliário, ok? Depois eu vou falar aqui, então a gente vai entrando nesse assunto. Eu falo depois. Primeiro ponto mais importante, concentração, tá? O que é a concentração? Porcentagem do patrimônio alocado naquele CRI. Ou seja, se o fundo tem 100 mil de patrimônio, tá? E ele tem um CRI de 50 mil, quer dizer que aquele CRI é 50% do patrimônio. Se aquele cara deixa de pagar por ser uma dívida ou atrasa, 50% da renda do fundo vai estar comprometida. Então, é muito importante ver a concentração se não está se está bem pulverizado. Eu vou mostrar aqui exemplo para vocês. Aqui embaixo, ó, todo fundo de papel tem isso aqui, ó, composição de carteira. Alguns outros estão em forma diferente de escrita, mas eles têm carteira do fundo. Isso aqui mostra a carteira, os CRIs, os CRIs. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Deixa eu ver se não vai ficar aqui. Vamos lá, só para ver se não vai tomar. Beleza, não vai. Então, se vocês vier aqui, o ativo, código, emissão, risco de operação, isso aqui nós vamos conversar. Porcentagem da carteira investida. Então, se você ver, vamos ver aqui o maior, 7%. Ó, 30% em caixa, tá? Isso aqui tá no Itaú. Mas assim, de CRI, o VRTA tem o maior fundo, o maior porcentagem da carteira é 7%, que é esse fundo, que é esse CRI de 39 milhões, 7%, vencimento em 2027, taxa de aquisição IGPM mais 5%, residencial, diálogo 3, foi um dos últimos a serem comprados, então 7%. Então, os outros 3, 1, então ele está muito bem pulverizado. Se o Mauá, por exemplo, aqui, ó, que tem 1,66%, deixa de pagar uma parcela, por algum motivo, né, você não vai sentir tanto. Então, fica muito mais difícil você ter problemas. Mesma coisa do FEX. Vamos ver aqui o FEX. Deixa eu só ver se de novo não está. Não está. Vamos lá. Concentração, tá? 6%. Aqui ele já está por concentração, tá? Ele está ordenado. Maior concentração, 6,25%, que é um corporativo IPCA mais 8, tá? Então, corporativo aqui de 15 milhões, 6%. Então ele também está bem concentrado. 6, 6,8, 5 e os outros 0, 1%. Então a concentração está muito legal, muito diversificado. Todos os dois. Então isso tira o risco de você, tá? Isso tira o risco de você. A questão do VRTA aqui embaixo com esse 30% é caixa, tá? É caixa parado, dinheiro parado, que eles vão alocar em algum outro lado aí, provavelmente das últimas emissões, tá? Então, sempre que tiver aquilo ali, você já sabe. Então aqui, ó, por exemplo, ó, LCI e renda fixa, ó, tem 35% em renda fixa. Isso aqui eles colocam até alocar, até ter algum CRI, e LCI 6%, que é um tipo de investimento, tá? Então, essa questão. A questão de concentração, a questão da concentração não é o ponto mais importante, porque tem ali a gestão em si, e também porque fundo de papel tem vários pontos importantes, pontos detalhistas com diversificação. O outro ponto é o índice, né? Índice. O índice dos fundos, os indexadores do fundo de papel funcionam como contratos dos fundos de tijolo, né? Então, se a gente pegar aqui o indexador, CDI, IGPM, IPCA, tudo que nós já vimos o que é indexador, tá? Mesma coisa, índice, IPCA, CDI, IPCA, beleza. E a taxa de aquisição. Então, sempre que tiver o índice, por exemplo, IPCA, vai ser IPCA mais 8% ao ano. IPCA mais 6,35%, IGPM mais 7,5%. Quando é CDI, pode ser CDI mais 1,70% ou pode ser 140% do CDI, entendeu? Então pode ser os dois formatos de leitura. Então, isso aqui é bom também pela diversificação, porque tem fundos que você vai pegar,
aqui em cima geralmente tem esse aqui, ó. Esses gráficos aqui em fundo de papel geralmente são muito bons. Indexador. Você consegue ver que 37% de todo o FEX está em IGPM, 24% em IPCA, 34% em CDI. Então ele está muito bem diversificado com indexadores, ok? Então se houver uma queda muito brusca em algum deles, você vai estar diversificado. Então a questão mais importante em fundo de papel acaba sendo diversificação. Vamos ver no VRTA? Vamos procurar aqui ver se tem o gráfico, alocação. Ó, VRTA não tem o gráfico. Vamos ver se ele vai ter aqui em outro ponto. Diálogo, esse aqui foi as últimas aquisições. Tá? Aqui, ó. Aqui a variação. Bom, eu não achei aqui dentro do VRTA. Ah, tá aqui embaixo. Aqui, ó. Indexador. Distribuição dos ativos por indexador. 29%. Esse gráfico aqui é meio ruim, tá? 29% é IPCA, só tem a corzinha pequenininha. 37% CDI. 26% IGPM. E o resto, os menorzinho ali. 1% IGP. E 7% CDI+, tá? Então, aqui dá para ver que são dois fundos muito bem diversificados. Fundos que não estão concentrados em apenas um lugar, né? Porque tem uma concentração dos CRIs bem ampla, bem diversificados. Os maiores ali tem 7% do patrimônio, então não é grande coisa, tá? E são bem diversificados em indexadores. Ó, vamos lá. Vamos para frente que depois eu vou falar sobre tudo isso. Aqui até eu coloquei aqui, ó. Eu particularmente prefiro fundos com VP aproximado ao 1, né? E indexados à inflação. Eu geralmente dou prioridade para fundos que tenham mais inflação, mais IPCA, tá? Eu tenho FEX, tenho alguns outros, mas geralmente eu foco um pouquinho mais em inflação, porque é meio que para manter um poder de compra para mim no longo prazo, tá? Então, essa é o que eu prefiro em fundo de papel. Mas não tem nada que vá mudar isso, tá? Que diga, não é melhor, qual é melhor, enfim. Os fundos geralmente buscam um benchmark diferenciado, tá? Nós já vamos falar sobre isso. Deixa eu ver se nesses aqui tem. Ó, todos, a maioria deles tem, tá? Benchmark. Esse aqui não tem aqui. Um exemplo, se você vê às vezes benchmark, tá? O que é o benchmark? Benchmark é o que eles querem seguir no longo prazo, né? Meio que a taxa a bater, né? Então, a taxa do VRTA é o IGPM mais 6% ao ano, né? Então, essa aqui é o benchmark, é o que mais ou menos eles querem seguir. Isso aqui é o mínimo que eles querem bater, tá? Então, geralmente eu olho essa questão ali se busca IPCA mais alguma coisa, tá? Taxa de aquisição ou taxa de compra, tá? Aqui tem bastante informação que depois vocês podem ler, tá? Eu não vou ler tudo porque são apenas informações, apenas detalhes um pouquinho mais técnicos que não fazem tanta importância. É a taxa de aquisição, aqui, ó. Alguns vão ter taxa de aquisição e taxa de emissão, tá? Taxa de emissão, taxa de aquisição, eu já vou explicar os motivos. Essa aqui, como eu já expliquei para vocês, é a taxa, o pagamento do fundo, né? O pagamento, aquilo que ele vai pagar. A taxa de aquisição do Mauá aqui, que é 1,6% do patrimônio, é IGPM mais 7,5%. Então eu sei que ele vai receber IGPM mais 7,5% desses 8 milhões que ainda restam no CRI da Mauá, ok? Então, esse aqui, a taxa de aquisição, é o valor que você vai receber mais o indexador, mais atrelado ao indexador. Tá? E em alguns casos, como é o caso do FEX, tem emissão e aquisição. Por quê? Tá? Emissão. Às vezes, o que pode acontecer? O fundo já pode comprar um CRI que já esteja no meio do serviço. Tá? Ele pode comprar de algum outro investidor, de algum outro serviço. E aí, a taxa de emissão, por exemplo, da TRUI aqui, ó, Even, TRUI, o prazo é até agosto de 2023, tá? Residencial, 6%. De 15 milhões. A taxa de emissão, quando foi emitido o fundo, foi DI mais 1,5%. Juros mais 1,5%, né? Porém, o fundo comprou a DI mais 1,65. Ele comprou a 0,15 a mais, porque ele pagou um pouquinho a mais para comprar e tomar a posse dele do outro lado. A 104 foi a emissão, ele vai pagar 110. Tá? Ele vai receber 110.
1.7, 6.30. Então, assim, é apenas essa diferenciação. Geralmente, tá? Não vai ter, mas em alguns vai ter, então só para não causar espanto em vocês, eu falo isso. Qual que vocês devem usar? Aquisição, tá? Foi a aquisição que o fundo negociou. Então, esqueçam a taxa de emissão, é taxa de aquisição que vocês devem analisar sempre. Outro ponto, valor patrimonial, tá? Esse aqui é importantíssimo. Lembrem-se desse detalhe. Fundo de papel, tá? Fundo de papel, ele é papel, ele é dinheiro. Lembra que é um empréstimo. Você tá pegando R$1.000 e emprestando para outra pessoa usar esse R$1.000. Então, não existe patrimônio comprado com valorização. Você não vai comprar um imóvel a R$1.000 que daqui a alguns anos vai valer 2. Você está emprestando R$1.000 que daqui a alguns anos vai valer R$1.000. A única coisa que vai mudar é o poder de compra, a força da compra que você vai ter. Que às vezes com R$1.000 você não vai conseguir mais comprar o equivalente a R$1.000 de hoje. Mas procura comprar fundo de papel próximo ao VP de 1, ao valor patrimonial. Em fundo de papel, sim, isso importa bastante, tá? Porque senão você vai estar comprando mais. Obviamente que existe fluxo de caixa. Se o fundo estiver entregando muito, tá? Provavelmente o VP vai estar bem alto, 1.3, 1.4, mas saiba que se você compra naquele momento, você vai estar comprando um fundo, uma nota de R$100 a 140, se estiver a 1,40. Se estiver a 1,30, você vai estar comprando uma nota de R$100 a R$130, ok? Então, basicamente, esse é o ponto. Valor patrimonial em fundo é muito importante, porque você vai estar pagando R$100 e, por exemplo, os empréstimos rolando lá dentro vão valer R$70. Então vai estar havendo esse déficit para você. Então procure comprar fundos com valor patrimonial dentro perto do 1, tá? Uma coisa que é importante nesse caso do fluxo de caixa, porque o que pode acontecer? Às vezes, se você vai ver aqui dentro do FEX, por exemplo, não, dentro do VRTA. O VRTA ele comprou o Diálogo 3 dessa última emissão, tá? O Diálogo 3 aqui, ó, se a gente vier aqui, Diálogo 3 foi um dos últimos que ele comprou. Diálogo 3, cadê? Diálogo 3. Ele 39 milhões, que é o de 7, e GPM mais 5%. Isso aqui foi feito agora, vencimento em 2027. Se a gente pega alguns mais antigos, tá? Se a gente pega alguns mais antigos, por exemplo, outros IGPM, ó, IGPM mais 7, tá? Já é 2% a mais. IGPM mais 11 é o dobro. Por quê? Períodos diferentes. Então, por isso que eu digo, existe o fluxo de caixa. Selic caiu, a tendência é que o dinheiro alocado agora em CRI vai estar bem mais baixo, tá? Então, o dinheiro colocado em períodos de Selic a 14 pode ser IGPM mais 11, IGPM mais 10. Por quê? A Selic era 14 na época. Hoje a Selic está chegando a 5, 4 e a tendência é que os CRIs caiam mais. Então, os rendimentos do dinheiro que está parado, principalmente esse dinheiro em caixa aqui, tende a cair. Então, preste muita atenção a isso, valor patrimonial. Compre aquilo que existe dentro. Quando você está comprando só pelo fluxo de caixa, você pode estar correndo risco de estar comprando algo que vai vencer. Por exemplo, esse aqui, GPM, é bem pouquinho, tá? Esse Montanini aqui, tá? É 0,22% da carteira, mas vamos supor que fosse 7%. E ele acabasse em 2023. O pessoal tá comprando, show de bola. Ó, não, em 2031 ele acaba. 11%, show de bola, o fundo tá pagando. 2031 o fundo tem todo o dinheiro de volta e vai alocar. Aí ele vai alocar IGPM mais 5. O fundo que pagava 30 centavos por cota vai pagar 15, porque caiu pela metade o rendimento, entendeu? Então preste muita atenção nisso. Se baseie mais em valor patrimonial do que em pagamentos, em fluxo de caixa na questão dos fundos de papel, tá? Essa é uma questão, a não ser que você analise e veja que a Selic vai subir, a tendência é receber mais, ok? Então você precisa analisar isso. Emissor, devedor e rating. Esses três, tá? Esses três eles são pontos um pouco mais fracos em fundo imobiliário. Porém, o emissor é o ponto mais importante para você analisar, tá? O que é o emissor? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é quem emite a dívida, tá? Ele é quem emite a dívida. Não existe um rating, tá? Que diga, não, a Ápice é boa, a Brazilian é boa. Mas você consegue ver, tá? Você consegue ver se dentro daquela carteira existe uma diversificação. Por quê? Às vezes, o emissor, um exemplo, ó, FEX tem bastante BS, tá? Brazilian Securities, ok? BS. Grande parte do fundo é BS, tá?
Algumas aqui, outras mais pulverizadas, mas grande parte é BS. Então, diversificação é importante. A emissão, tá? A emissão, o emissor é importante você analisar por quê. Com o tempo, você vai ver que tem alguns emissores que tem mais problemas que outros, se arriscam mais que outros, tá? E algo importante, é muito difícil você conseguir analisar um fundo, um CRI individualmente. Por isso que eu digo que você tem que ter mais confiança na gestão, tá? Por exemplo, se eu venho aqui, Habitasec, tá? Habitasec. Vou no Google, Habitasec. Eu vou conseguir ver o site, Habitasec Securitização. Lembra que eu falei que era uma securitizadora? Emissões. Aqui eu vou conseguir ver todas as emissões. Então, se eu vier aqui, série 110, Helbor, Lastro Residencial. Série 110, vamos ver aqui, série 110, vamos ver se é esse aqui, Sênior 131 milhões. É difícil de você encontrar essas informações, tá? É bem difícil. Então, você consegue ver aqui termo de securitização, o que foi usado, o que não foi. A segurança, eu particularmente, eu não aconselho você perder seu tempo analisando isso, tá? Por quê? Muita informação que você não vai conseguir usar. Muita. Por isso que eu digo, confie mais na gestão nesse caso. Porque a gestora em si, a Fator, não vai colocar o dinheiro dela nesse diálogo 3 aqui, sendo ruim, não tendo uma boa segurança, porque ela vai se ferrar num FII de papel. Ela perde o patrimônio dela. Ela vai ter que trabalhar mais, ela vai ter que vender imóvel. Isso é ruim para ela. Então, na questão de fundo de papel, você pode olhar o emissor, você pode começar a perceber quais são as emissões, mas o principal ponto que eu analiso deles é conseguir entender que um emissor só não é dono de todo o fundo, entendeu? Porque aí isso mostra que às vezes o fundo está confiando demais naquele emissor, tá? E aí eu não gosto disso. Então, no caso aqui, por exemplo, o FEX tem vários BS, só que o maior BS que tem é 0,63. O resto é tudo pouquinho. Então, se for juntar, não dá um da Vert aqui em cima, entendeu? Então, a palavra-chave em fundo de papel é essa, tá? A palavra-chave de fundo de papel é essa, diversificação. Eu até vou tirar essa aqui, que é o ponto mais importante, porque acaba não sendo o mais importante, tá? Ele é importante o bastante igual aos outros. Diversificação. Devedor e rating. Prestem atenção. Da mesma forma que para os outros tipos de informação, devedor e o rating são coisas zero à esquerda, tá? Zero à esquerda. Não faz diferença alguma. Você vinha aqui, não, o fundo da Vert aqui é A-. Putz, não vou... Cara, esquece. Esquece, por alguns motivos. Quem fez o rating disso? Foi a agência X. Beleza, quais os critérios que a agência X usa? Esse. Fechou. Quem fez esse outro aqui? Foi a agência Y. Quais são os critérios? Totalmente diferentes da X. Entendeu? Então isso aqui é indiferente. O rating é diferente. Não use rating como base. Assim como o devedor. Devedor importa? Óbvio, é o cara que vai pagar. Só que pensa que tá tudo ligado ao emissor que emitiu essa dívida para esse devedor e a gestão. Se a gestão que tem acesso aos dados dos CRIs, tem acesso aos devedores, ela não vai escolher. Como eu falei, ela não vai colocar coisa ruim dentro do fundo dela. Então presta muita atenção, tá? A questão aqui é diversificação. Quanto mais você conseguir diversificar em concentração e em taxa, tá? Índice, né? Ver que as taxas estão sendo bem alocadas, emissão. Isso você vai ter um fundo de papel ótimo, ok? Então a questão é, um ponto importante que dá para você analisar em fundo de papel, que muitas vezes em tijolo fica mais complicado, porque tem a questão de patrimônio, é isso aqui, tá? Desempenho acumulado. Obviamente a gente sabe que não existe desempenho que passou que vai acontecer de novo, né? Então isso aqui é tudo base. Porém, você consegue ver o histórico desse fundo e dos outros fundos, né? Então aqui você consegue ver a linha do IGPM, a linha do CDI líquido, a cota, né? Com dividendo já incluído. Então isso você consegue ver quantos por cento mais ou menos, o período desde 2011, né? O volume de negociações. E isso geralmente tem em fundo de papel porque é um pouco mais fácil de se encontrar, tá? Deixa eu ver se tem aqui para cima. O VRTA provavelmente está lá para baixo, né? VRTA está mais aqui embaixo, aqui mostra distribuição da quantidade de ativos por PL, indexador, tipo, taxa média, volume total, preço de fechamento, né? E aí aqui ele coloca
os gráficos diferentes. Desempenho do fundo no mercado secundário. O VRTA, por exemplo, tem isso aqui que é a taxa média, tá? Taxa média que eles têm e período de prazo médio. Isso é legal também para você saber o prazo médio de um CRI, né? E aqui tem a rentabilidade, que é mais ou menos o que tinha no gráfico, só que aqui está escrito, né? Em reais no mês, anualizado em 2019, nos últimos 12 meses, variação. Então isso você consegue ver, ok? Então eu acho legal fundo de papel para diversificar. Hoje fundo de papel na minha carteira deve ser no total de fundos imobiliários uns 10%. Eu gosto de ter ele não como renda fixa, mas eu gosto de ter ele ali meio que sendo uma caminha para os fundos, porque eles oscilam um pouco menos. Quando cai ali para perto do VP, eu analiso se é um bom fundo, está bem diversificado, e eu começo a comprar pouquinho por pouquinho. E é um dos únicos fundos que eu coloco ali alarmes, né? Quando chega perto do valor patrimonial, eu fico ligado, tá? Para saber se é um bom fundo, então eu analiso ele e compro, ok? Então é isso. Fundo de papel, a palavra-chave para fundo de papel é diversificação. Diversifique concentração, índice, tá? E emissor. É isso. 3 pontos. E valor patrimonial, você comprando, procure comprar perto do 1 sempre, do PVP, né? Procure comprar sempre, pagar próximo daquilo que vale, porque você está comprando dinheiro, né? Você está comprando dinheiro que foi emprestado e você não está comprando nada que vai valorizar durante o tempo, durante o período. Fechou? Eu acho que deu para entender um pouco de fundo de papel, deu para entender um pouquinho sobre isso, que não tem uma análise muito específica dos CRIs. Mesmo que você vai procurar informação, vai ser muito difícil de procurar. E eu não indico você a perder seu tempo com isso. Eu indico você a encontrar alguns fundos, começar a comprar aos pouquinhos, ver a rentabilidade passada, concentração, índice e emissão. Diversificar nesses pontos e ir com calma, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fechou? E é o tipo de fundo que quanto mais longo, quanto mais tempo o fundo tiver, melhor, porque você consegue ver o que aconteceu. Às vezes, IPOs desses fundos são mais problemáticos, até alocar, até você entender a forma que vai ser colocado esse dinheiro, o risco que vai ser tomado, tá? Então, esse é o ponto. E a questão da segurança, né? Se essas dívidas não forem pagas, como eu falei, os imóveis, aquilo que estava lá lastreado em cima da CRI vai ser tomado e aí o fundo vai tomar poder disso para fazer a negociação. Fechou? Então é isso. O assunto sobre fundo de papel seria isso. Muito provavelmente os nossos próximas aulas aí serão sobre fundo de desenvolvimento e vamos falar mais algumas coisas que faltam aí sobre fundo imobiliário.